Depois da definição do que é um Trump e do que é um liner, vamos ver o que isto traz de influência na atividade portuária, na operação. Nós falamos que o navio Trump trabalha com matéria-prima, ele trabalha com commodities, ele é setor primário da economia, este é o foco principal dele. O que ele faz para fazer a composição do seu frete? Ele conhece a distância que vai navegar, ele conhece a capacidade do seu navio, ele conhece a velocidade do navio. Então, este período de mar, esse trajeto que ele vai percorrer, ele tem sob controle. Ele tem como valorar, numa composição de frete, perfeitamente este período. É isto que ele faz. Ele dá este valor para o embarcador, para o exportador ou importador. Por quê? Por que ele faz isto? Porque ele vem com o seu navio até a barra de um porto, até a posição de fundeio de um porto e diz para o importador ou exportador: estou aqui, cheguei no porto, tal dia e tal hora, pronto, de acordo com o nosso contrato, para as operações de ou embarque ou descarga. Feito isto, cabe ao exportador ou importador dar ordem para que ele entre, para que ele atraque num determinado terminal, e vai ser este importador ou exportador que fará a operação de carga e descarga às suas custas. Não será pago pelo armador, ou pelo transportador marítimo, no caso. Será pago por ele, exportador e importador. Este é o sistema Trump. Este é o sistema na qual o transportador marítimo, a preocupação dele em dar o frete é até o porto. Do porto até a atracação do navio e a operação do navio, ele já tem isto como sendo uma responsabilidade do exportador e importador. Ora, mas quem paga isto? Quem paga esse trânsito? Quem paga esta permanência do navio no porto? Este trânsito, esse custo para entrar do fundeadouro até a atracação, esse tempo de permanência no porto, isto tudo é calculado pelo armador, diante da perspectiva que ele tem do porto, de entrada e saída, e diante do tempo que ele negocia com o exportador ou importador. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu sou um transportador marítimo Trump. Quando eu for fazer a composição do frete, eu vejo qual seria o custo até chegar com o meu navio na barra, informar que eu estou pronto para operar, tenho o tempo necessário para chegar até o porto e eu tenho já contratado com o exportador e importador o tempo necessário para esta operação. Ora, e simplesmente eu levo em consideração no meu frete esses tempos já previamente acordados, previamente conhecidos. E caso o exportador ou importador demorou com o meu navio na barra, deixou meu navio mais tempo do que o necessário, demorou na operação por um problema qualquer, quebra o equipamento, a carga não estava pronta, teve qualquer outra dificuldade, ele ultrapassou este tempo contratado, ele vai pagar o quê? Ele vai pagar um adicional a este frete, para compensar esse tempo extra que ele ganhou, que ele causou, no caso. Então, este tempo extra é o que se chama de demurrage ou detention, dependendo da contratação. Muito bem, esta é a forma de pensar do transportador marítimo. Ora, se ele pensa dessa forma, as atividades portuárias, as atividades de descarga, de armazenagem, tudo isto aí estará a cargo
do exportador ou do importador. Então, todas essas atividades para descarga, armazenagem, no caso da importação, para o recebimento no terminal da carga, para a transferência para o navio, ela fica a cargo do exportador. Muito bem, e o liner? Como é que o liner consegue fazer isto? O liner conseguiria chegar no porto, avisar a todos os seus exportadores e importadores, entrar depois com o navio quando eles solicitassem, atracar o navio e cada um ia fazer a sua operação. Isso obviamente não é possível. Vamos só imaginar se nós tivéssemos 48 exportadores. Imagine um navio atraca e 48 exportadores querendo colocar sua mercadoria a bordo. Vamos dizer que cada um fosse containers, né? Cada um tivesse um container e cada um fosse fazer a sua operação individual. Ora, o regime de trabalho do porto são 6 horas. Se cada um vai levar 6 horas, vão ser necessários 48 períodos. 48 períodos são nada mais, nada menos do que 12 dias de operação de um navio. Um navio full container que tem apenas 48 containers para embarcar. E 48 containers para embarcar significa apenas meia hora de operação. Então isto não é viável no navio liner. Não é concebível esse tipo de operação, esse tipo de sistemática. Então o que o navio liner faz? Ele vem no porto, na barra, ele que contrata uma instalação portuária, ele atraca nessa instalação portuária e ele que faz a operação ou de descarga da carga ou embarque da carga, e não o exportador ou importador, diferentemente do que acontece no sistema Trump. E aí surge um detalhe com o navio liner. O navio liner, por ele ter muitos exportadores, muito importadores, ele tem que fazer uma operação rápida, ele tem que fazer uma operação muito eficiente para cumprir o quê? As escalas em todos os portos. Então, o navio liner, diferentemente do navio Trump, ele quer ter hora para atracar, hora para desatracar, hora para chegar em outro porto e hora para sair em outro porto. Quando se trata de alguns tipos de carga de projeto, navio ro-ro, nós não temos, em muitos portos, um fluxo constante desse tipo de armador, esse tipo de transportador marítimo. Então ele não tem nenhuma negociação, muitas vezes, com uma instalação portuária, com um operador portuário. Mas quando nós estamos falando, por exemplo, em navios de container, o navio de container ele tem uma rotatividade muito grande. Ele vai em vários portos do Brasil, por exemplo, para poder fazer suas operações. Imagine que se ele chegasse no Porto de Santos e encontrasse 10 armadores, 10 navios esperando para uma operação no mesmo terminal. Isso seria uma catástrofe, seria um caos para o transportador marítimo. Por que seria uma catástrofe? Catástrofe seria um caos. Porque ele ia ficar muito mais tempo no porto. Ora, se ele fica mais tempo no porto, aguardando uma atracação, aguardando uma operação, aquele item que nós falamos já da produtividade da frota, ele vai ter um problema muito grande. A sua produtividade da frota será o quê? Prejudicada. Então, para evitar esse tipo de coisa, é que os armadores contratam com o operador portuário, com a instalação portuária, aquilo que é chamado janela de atracação, ou berth window, que nada mais é uma contratação com o operador portuário para quando ele chegar com seu navio, aquele espaço para atracação esteja disponível. Aquele espaço para atracação possa oferecer a ele
uma produtividade que ele possa atingir os seus contratos em outros portos. Então a janela de atracação, ela é definida no momento, né, que o armador tem, o transportador marítimo tem, para chegar com o seu navio, para atracar. É definido também a produtividade que esse terminal vai ter que ter para poder cumprir o quê? O espaço de tempo contratual com o transportador marítimo, para que o transportador marítimo possa sair no seu tempo planejado e chegar em outro destino. Então, esta janela de atracação, que é muito falado pelos exportadores e importadores e pelos operadores portuários, é para proporcionar ao navio liner condições de ele manter a sua regularidade em todos os portos. E com isso obter o quê? Obter uma produtividade satisfatória para que no final de um período de um ano, por exemplo, ele possa cumprir o seu orçamento. É por isso que muitas vezes, quando o transportador marítimo verifica que em determinada instalação, que em determinado porto, há qualquer problema, ou uma greve, ou um congestionamento inesperado, ele cancele aquela escala. Justamente por quê? Para não ter essa sua produtividade anual prejudicada.